Boa tarde. Dando início ao 10º Fórum de Economia Aplicada à Economia Digital, que este ano comemora a sua 10ª edição, convidamos a todos e todas para assistirem à palestra Desafios e Perspectivas para a Economia Baiana, que vai ser ministrada por Urandir Paiva. Urandir Roberto Paiva, ele é graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal do Bahia e atualmente é coordenador de estatística da SEI. Ele vai falar em mais ou menos 40 minutos, deixando 10 minutos para responder as perguntas no final da sua apresentação. Então, Urandir, muito obrigado e é com você. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer aqui imenso estar participando do 10º Fórum de Economia Aplicada. Sempre participei do fórum como membro da organização e esse ano fui congratulado aí para fazer a apresentação aí sobre a economia baiana, representando a SEI. Então a palestra é como o próprio nome diz, né? Eu vou elencar aqui os desafios e a perspectiva para a economia baiana, fazendo uma análise primeiro estrutural e as repercussões no curto prazo. Então, aqui é o sumário da apresentação, né? Primeiro eu vou fazer uma caracterização geral da economia baiana, trazendo alguns pontos de entrave ao desenvolvimento. Vou pontuar também um dos entraves a esse desenvolvimento, que é a questão da concentração espacial e setorial da economia baiana. Vou falar um pouco de cada setor separadamente. E depois, a última parte da fala vai ser trazendo o desempenho de 2021 e a perspectiva para o ano de 2022. É mais ou menos isso, a palestra está dividida em 4 partes. Então, primeiro aqui, fazer um pouco de uma caracterização geral da economia baiana, alguns desafios que, ao meu ver, eles são quase que intransponíveis, mas o Estado ele precisa achar uma alternativa para conviver com isso, né? Eu elenquei aqui 4 pontos essenciais. O primeiro ponto é que o Estado da Bahia ele tem quase que 70% do seu território no clima, né, que sofre do clima semiárido, né? Ele está localizado numa região semiárida, e isso aí é um problema ao seu desenvolvimento. O segundo ponto é que é um estado que ele tem poucas cidades médias, só tem 3 cidades médias, ou seja, cidades acima de 300 mil habitantes, que é Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. 80% dos municípios na Bahia, ele tem população inferior a 50 mil habitantes. Isso aí acaba sendo um problema, sobretudo na formação de mercados, né, e atração de grandes empreendimentos, né? Então, você tem esse problema. Um outro problema é que a atividade econômica da Bahia ela tem uma lógica completamente exógena. Como todos sabem, a Bahia é um estado produtor de bens intermediários e o estado ele abastece as indústrias do sul e do sudeste. Então, numa situação, por exemplo, de crise, nós somos o primeiro a ser afetado pela crise e os últimos a sair da crise, né? Exatamente porque você tem essa dependência das economias do sul e do sudeste. E o último ponto que eu trago aqui é que o setor público ele vem crescendo muito na Bahia, mas vem crescendo por uma inércia dos outros setores, né? Então, como os outros setores não estão crescendo, então o setor público ele passa a crescer na inércia dos outros setores, né? Isso aí, como todo mundo sabe, ele vira um problema, né? Porque se o setor público ele está crescendo, é porque os outros setores econômicos estão tendo um dinamismo muito baixo. Então, esses
primeiros desafios aí, ao meu ver, eles são desafios quase que intransponíveis, e o Estado ele tem que achar formas de conviver com isso, né, e alternativas para superar esses entraves. Aqui é um pouco da caracterização econômica, né, do nosso Estado. Nós somos a 7ª maior economia do Brasil, com a participação aí de 4,1% do PIB do Brasil. Né? Estamos na 7ª colocação ali, brigando ali pela 6ª, com Santa Catarina. Né? Tem ano que a gente consegue passar, tem ano que a gente cai, mas pela própria conformação da economia brasileira, que é uma economia concentrada, vocês vão ver também que isso aí acontece no estado da Bahia. Né? Então, aí, se você somar aí a participação de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, dá algo em torno aí acima de 50%, né? Então, você vê que a economia brasileira está concentrada em 3 economias, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E na Bahia também, infelizmente, vai acontecer a mesma coisa, com a atividade sendo concentrada aqui, a maior parte, na região metropolitana. Aqui é um quadro que revela um dos principais desafios da economia baiana no momento. Qual é esse desafio? É recuperar o protagonismo que outrora a Bahia sempre teve no Nordeste, na região Nordeste. Né? Em 1985, a economia baiana pesava quase 40% do PIB no Nordeste. Em 2018, ela cai para 28%. Né? E por que isso acontece? Porque outros estados da região Nordeste passaram a crescer mais do que a Bahia. Né? A participação no Brasil, ela permanece quase que inalterada, né? Ela cai de 5,4 para 4,1, e o Nordeste no Brasil, ela permanece inalterada, né? Ela 4,1, 14,1, em 2018, 14,3. Então, você vê aí que um dos grandes desafios da economia baiana é resgatar esse protagonismo que ela já teve há 30 anos atrás na região Nordeste. Aqui é um pouco da dinâmica temporal da economia baiana. Né? Então, como todo mundo sabe, a década passada ela foi uma década perdida tanto para a economia brasileira como para a economia baiana. Né? A economia brasileira aí teve um crescimento aí próximo de zero. A economia baiana também ela não foi diferente. Né? Veja que a economia baiana ela cai quase 10% em dois anos. Né? Então, veja que o ano de 2015 e o ano de 2016 ela cai 9,6%. A economia brasileira também cai muito, né? Cai em torno aí de 7,3%. E a partir de 17 começa um processo tímido de recuperação, mas que não compensa as perdas desses 2 anos, né? E aí vem a pandemia, né? Ou seja, você tem uma crise dentro de outra crise que já estava instalada e que afeta o mundo inteiro, mas afeta mais a economias frágeis, né? Como é a economia baiana, né? Que ela é muito dependente do setor público. E aí um segundo gráfico que mostra também a evolução do PIB per capita, né? E aí o PIB per capita ele cai muito mais do que o PIB, né? Isso aí é um problema porque é um indicativo de empobrecimento da população, né? Que pese o PIB per capita não seja um dos melhores indicadores para poder fazer essa análise por conta da distribuição de renda, né, mas é um indicativo de que a população ela está empobrecendo. Né? Então, é um outro desafio também da economia baiana, né, nessa nova década.
E aqui, é como eu falei, né, que a Bahia precisaria recuperar o protagonismo que ela tinha há 30 anos atrás, é porque os vizinhos, nossos vizinhos, Pernambuco e Ceará, e destaco também o Maranhão, nos últimos 15 anos, vem crescendo mais do que a Bahia. Né? Então, aí o Maranhão, o Ceará, eu destaco aí a produção de energia eólica e as termoelétricas, e Pernambuco, a questão aí da logística, né? A questão da logística. Então, esses dois estados, né, vem sendo protagonista na região Nordeste. Concentração regional é um outro gargalo que o estado da Bahia apresenta. Veja que 42% do PIB da Bahia está concentrado na região metropolitana de Salvador, né? Ou seja, em 13 municípios. Em 13 municípios. E você tem os outros 404 municípios com os outros 58%. Né? Então, veja que observa-se uma interiorização do desenvolvimento, mas uma interiorização ainda muito retardada, né? Você ainda tem uma economia muito concentrada e essa concentração está em poucas localidades. Aqui a estrutura produtiva da Bahia hoje, né? Então, se pudesse resumir como é a estrutura produtiva da Bahia, ela é uma estrutura produtiva que ela é concentrada espacialmente, né? Principalmente aqui na região metropolitana, no sertão de São Francisco, no extremo sul e no oeste da Bahia, e ela é concentrada setorialmente, né? Em poucas atividades produtivas. Né? Então, aqui na região metropolitana, você destaca o papel da indústria. Na região sul, você também tem a indústria de celulose. Na região aqui do São Francisco, você tem a fruticultura irrigada. E no oeste, você tem o grãos, né? E nas outras localidades aqui, nesse vazio aqui econômico, predomina a agricultura familiar. A gente sabe que é uma agricultura com baixa produtividade, né? E está surgindo agora também na Bahia alguns empreendimentos relacionados à mineração, ainda pouco representativo no PIB, e empreendimentos de energia eólica. Então, um dos grandes desafios hoje para a economia baiana é você integrar as regiões, né? Então, hoje você tem uma fraca integração entre as regiões, sobretudo porque o principal modal da economia baiana hoje é o modal rodoviário, que dificulta essa integração, né? Tanto em termos de fluxo de mercadorias, quanto em termos de fluxos de recursos humanos, né? Então, você tem aí dois empreendimentos que pretendem revolucionar a logística da Bahia, que é a FIOL, né, que foi leiloada recentemente, e você tem que vai ligar, né, a região oeste, a região sul, e você tem a ponte Salvador-Itaparica, que vai criar uma nova porta de entrada e saída de Salvador. Né? Então, esses dois empreendimentos aí, de fato, são empreendimentos que visam romper essa fraca integração entre as regiões do Estado. E tudo isso, né, que eu falei aí, essa estrutura produtiva, ela tem um rebatimento aonde? No mercado de trabalho, né? Um rebatimento no mercado de trabalho, em que sempre as taxas de desemprego na Bahia, elas foram altas, né? Em poucos momentos, na série histórica aí, você vê taxa de desemprego inferior a 10%, né?
Então, mesmo em momentos de crescimento econômico, você tem taxa de desemprego na Bahia alta, né? O que a gente chega a uma conclusão que a gente, de fato, tem um desemprego que é um desemprego estrutural, né? Está muito ligada à estrutura produtiva do Estado, né? Nos últimos trimestres, nos últimos trimestres, a gente está alcançando taxas de desemprego recordes, né? A taxa de desemprego hoje na Bahia é a maior do Brasil. A Bahia registrou aí no último trimestre uma taxa de 19,7, né? E esse é um desafio, né? Como você reduzir essa taxa de desemprego, né? E o primeiro desafio é tentar mudar essa estrutura produtiva, né? Você tentar interiorizar que boa parte desse desemprego está ligado lá ao interior, né? Em que pese a região metropolitana também é uma das regiões metropolitanas recordista em desemprego no Brasil. Produção setorial na Bahia. Então, vamos ver como é que está a dinâmica de cada setor na Bahia. Então, aqui a estrutura produtiva da Bahia de 1960 para cá, né? Então, o que é que a gente observa aí? Em 1960, a Bahia era uma economia predominantemente agropecuária, né? Ou seja, o setor agropecuário da Bahia pesava em torno de 40%. Indústria 12%, comércio e serviços 48%. Em 20 anos, a Bahia sai de uma economia agroexportadora para uma economia industrial, né? Ou seja, ocorre uma reversão aí da agropecuária em relação à indústria, né? O que ocasionou isso, em grande medida, foi o polo petroquímico que foi instalado na Bahia em 1978. De 1980 para cá, o que é que a gente observa na economia baiana? Um processo de desindustrialização, né? Ou seja, de 80 para 2000, você tem uma queda lenta da indústria, e de 2010 para cá você vê uma intensificação dessa queda. Na realidade, esse processo de desindustrialização ele é um processo global, né? Com exceção da China, quase todos os países no mundo sofrem com esse processo. Qual é o grande problema? Que esse processo ele está sendo muito mais intenso na economia baiana, né? Então, nossa economia ela está deixando de ser competitiva, né? A gente teve alguns eventos aí recentes, fechamento da Ford, por exemplo, foi uma perda significativa para a economia baiana, né? Porque não é só a Ford, né? É a Ford e as suas sistemistas, né? Então, possivelmente, nós já vamos ver aí um impacto grande no PIB da Bahia com a saída dessa empresa, né, da economia, que vai ter uma repercussão, sem dúvida, muito grande na economia e principalmente no município ali de Camaçari, que vai sofrer muito com a perda de arrecadação. Então, esse é um desafio, né? Então, a Bahia precisa retomar esse protagonismo, precisa retomar essa competitividade, e a retomada dessa competitividade ela perpassa por segurar o que a gente já tem, né? A gente há 5 anos atrás a gente já falava isso aqui na CEI, né? O que a Bahia precisa fazer? Primeiro é segurar o que tem, né? Então a gente está vendo aqui que foram sucessivas saídas de indústria da economia baiana, algumas não só por questões de competitividade, outras por questões de reestruturação dentro da própria empresa, mas a Bahia ela precisa, digamos assim, retomar aí esse protagonismo e fortalecer a sua indústria. Aqui é uma análise por setor, né? Então você tem um setor agropecuário, que é hoje o setor mais dinâmico da economia baiana, é quem vem de fato segurando o crescimento da economia baiana nos últimos 5, 6 anos. A gente tem como principal produto aqui
a soja, né, o algodão e o milho, e somos o segundo maior produtor de frutas do Brasil. Em 2017, nós passamos em Minas Gerais, né, só estamos atrás hoje de São Paulo. Né? E o principal destino dessas frutas são os Países Baixos, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. Analisando o setor agropecuário, 40% do VA, né, do valor adicionado da agropecuária, ela está concentrado aí em 29 municípios, né? Um destaque aqui para os municípios aqui da região oeste, que são grandes produtores de grãos. Né? A indústria, aqui o destaque é para a indústria de transformação, que ela representa aí quase 10% do PIB da Bahia. E o destaque aí vai para o refino de petróleo, produtos químicos e alimentos. Né? A construção civil aí, que deve ter um peso aí em torno de 6,5%. E a indústria de extração mineral, que vem crescendo muito, mas que ainda tem um peso pequeno na economia, algo em torno de 1%, mas que possivelmente ela vai dar dinâmica de crescimento nos próximos anos. Né? É uma tendência aí de aumento dessa indústria mineral na Bahia, né? Compensando aí alguma perda aí na área de refino de petróleo. E aí, onde é que está concentrado, né, a produção industrial da Bahia? Está concentrado basicamente aí em 10 municípios, né, que estão localizados na região metropolitana de Salvador. Esses 10 municípios aí representam 66% da indústria do estado, né, com alguns resquícios de indústria aqui no sul, né, principalmente a indústria de papel e celulose. O setor de serviços, ele está estruturado assim, 13% dos serviços está alocado no setor de comércio, 5,1% no setor de educação e saúde, 9,7% no setor imobiliário e 20% a administração pública. Né? Ou seja, serviços é 70% do PIB da Bahia no ano 2018. O serviço, ele é muito elástico, uma atividade muito elástica à renda, né? Então ele aparece em maiores intensidades nos municípios que têm a maior nível de atividade econômica, né? Então são os municípios da região metropolitana, né? Aparece aqui em Vitória da Conquista, um pouquinho aqui no oeste e um pouquinho no sul. Ou seja, 20 municípios aí concentra 63% do setor de serviços. Né? Você veja que, apesar de você ter uma pulverização maior em relação à indústria, mas apenas 20 municípios concentram 63% do PIB. Né? Então, veja que a economia baiana ela é marcada por uma forte concentração, né? Em poucos polos de desenvolvimento. E aqui é um pouco do desempenho da economia em 2021 em perspectivas para 2022. Né? O que é que nós temos aí para 2021 e para 2022? Né? Um pouco de uma análise de curto prazo. Então, em 2021, né, nós temos aí um aumento de 3,2% do PIB, né, no primeiro semestre, quando comparado a 2020. Né? Sabe que 2020 foi aquele ano catastrófico. Né? A pandemia veio, atingiu em cheio vários países do mundo, atingiu também o Brasil, atingiu a Bahia,
em que pese o Brasil ele não foi mais atingido, porque você teve aí um auxílio emergencial aí de ordem de 300 bilhões, né? A Bahia recebeu aí mais ou menos aí 28 bilhões do governo federal, né? E aí conseguiu ainda se segurar. Mas em 2021, primeiro semestre, você teve até uma perspectiva boa, né? Você teve um crescimento de 3,2, que foi puxado, mais uma vez, pelo setor de agropecuária, né? com crescimento de 7,6%, e o setor de serviços com 4,4%. Né? A indústria ela deu uma contribuição negativa. Né? Então, em 2021, com a flexibilização da economia, o setor de serviços ele deu uma reagida, né? E essa reação ela foi suficiente para provocar aí um crescimento de 4,4 em relação ao mesmo período do ano passado. Em que pese o primeiro semestre do ano passado, né, foi uma catástrofe também, a economia caiu bastante, então esse crescimento ele está em função de uma base já deprimida. Para o segundo semestre de 2021, né, tudo vai depender aí do controle da pandemia, né, e do ritmo da vacinação e da confiança também do empresário em fazer os investimentos, né? Principalmente aí o setor de serviços, ele já está retomando, o comércio também já tá retomando, né? O turismo já está retomando também. E 2021 a gente tem essa expectativa, né, de que à medida que a confiança tanto dos consumidores quanto dos empreendedores ela vai aumentando, né, com o processo de ampliação da cobertura vacinal, você tenha uma reação da economia, né? Uma reação que ainda não é uma reação ainda que a gente gostaria que fosse, né? Por tudo que está acontecendo na economia brasileira, mas como 2020 ele foi um ano ruim, né? Por exemplo, o setor de turismo mesmo foi ao chão em 2020, né? Então, uma reação aí desse setor já vai dar um alento aí à economia. E aí, diante desse cenário, a previsão aí de crescimento da economia para 2021 é algo em torno de 3,7%, e ela vai estar ancorada mais uma vez no setor de agropecuária, né, e no setor de serviços. Né? A indústria está passando por um processo de reestruturação produtiva na Bahia, a Ford saiu, a Relan ela foi vendida, a Fafem está voltando aos poucos, e basicamente quem vai puxar o crescimento aí em 2021 é a agropecuária, que já vem puxando o crescimento nos últimos 5, 6 anos, né? Vem batendo recorde aí de safra, e o setor de serviços, que vai reagindo conforme a economia ela vai reagindo, né? Então, é esperado aí que mais para o final do ano, atividades que ainda não estão funcionando, elas passem a funcionar, né? Exemplo é o setor de eventos, né? Então, hoje, você já tem um decreto liberando eventos com 1.100 pessoas na Bahia. Né? E a perspectiva é de que, com o aumento da cobertura vacinal, né, na população, e que esses decretos eles sejam flexibilizados e essas atividades elas voltem, e voltando essas atividades, sem dúvida nenhuma, o setor de serviços ele vai voltar a crescer, e a tendência é que ele seja muito melhor
do que o ano de 2020, né? O ano de 2020 é um ano que é para todo mundo esquecer, né? Um ano que, de fato, a economia ela patinou, né? Em função da pandemia. Então, para 2022, a gente espera que o nível de investimento seja o grande propulsor da recuperação da economia, né, e, consequentemente, a arrecadação de tributos. Né, e aí, basicamente, a gente espera que os investimentos estrangeiros retomem ao Estado, juntamente com os investimentos públicos. Né? A gente tem dois investimentos, a gente tem a ponte aí para poder sair, né? Final de 2022 aí já começar as obras. Uma outra questão importante aí para a economia baiana para o ano de 2022 é o setor de grãos, né? Esse setor ele vem batendo recordes em cima de recordes, e a gente tem uma expectativa muito positiva nele, né? Que ele ainda continue sustentando o crescimento da economia baiana. O investimento de infraestrutura, né? Você tem a ponte Salvador-Taparica, que eu já falei, você tem a FIOL, né? Que ela foi leiloada recentemente, e a expectativa do Porto Sul, né? Aliado aos investimentos aí em geração de energia renovável, né? Pontuando aí a energia eólica, né? Então, esses quatro grandes investimentos aí devem dar a tônica da economia baiana no ano de 2022. Agora, o que é que pode limitar tudo isso? Né? A gente sabe que a economia baiana ela está ancorada também ao que vai acontecer a nível federal, e o que está acontecendo a nível federal é um processo inflacionário, né? Você tem um processo inflacionário aí muito forte, né? Que mexe com as expectativas dos agentes econômicos. Você tem uma taxa de juros crescendo, você tem uma taxa de desemprego que deverá permanecer alta, né, ainda em 2022, e você tem uma crise energética aí, né, que pode estourar a qualquer momento. Né? Na realidade, a crise energética ela já é uma realidade. Né? Você pode contar aí já com a possibilidade de racionamento, e a gente sabe que o principal insumo produtivo de qualquer atividade produtiva é a energia. Né? Então, se você tem uma limitação energética, essa limitação ela pode obstruir o crescimento econômico não só do Brasil, mas das unidades subnacionais também. Então, a economia baiana, como outras unidades da federação, ela está também condicionada também a todo esse ambiente econômico e político que está reservado para a economia brasileira no ano de 2022. E aí, com isso, eu vou parar por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção. Então, Orandir, obrigado pela sua excelente palestra, né? Muito esclarecedora sobre muitos aspectos. Temos algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo no YouTube. Primeiro, o Diego Silva, Jurandir, ele pergunta sobre o que fazer, o que dizer sobre o subaproveitamento econômico dos nossos territórios de identidade aqui na Bahia. Então, se puder comentar um pouco sobre isso. E, além disso, além do Diego, o Rafael Rios, ele pergunta aqui para você se a indústria baiana é uma indústria moderna ou não. Ela estaria pronta para
com acesso e infraestrutura para usar as tecnologias de informação e a internet das coisas? Essa pergunta do Rafael Rios, Orandi, que você puder comentar um pouco sobre isso, agradecemos. E, por fim, a Valnaíri Correia, ela pergunta se existe alguma explicação técnica e clara sobre o que levou o fechamento da Ford aqui na Bahia e também no Brasil. Com você. Bom, eu vou começar pela pergunta de Rafael. Eu não sou especialista em indústria, né? No ano de 2019, nós fizemos aqui um trabalho na SEI de tentar ouvir o setor de indústria, né? Visitamos algumas indústrias aqui na Bahia, principalmente lá o polo petroquímico, né? E fizemos oitivas com alguns especialistas de indústria, né? Então, a gente chegou à conclusão, por exemplo, sobre o polo petroquímico, né? Então, fomos visitar o polo petroquímico, fizemos oitiva com alguns especialistas e foi chegado à conclusão que a indústria petroquímica baiana, aí falando da indústria química e petroquímica baiana, é uma indústria que tem uma planta envelhecida e com pouca capacidade de modernização. Por que isso? Porque você tem uma área que não tem mais como você expandir. A Braskem, que é a principal, digamos assim, dona, né, do polo petroquímico, não tem mais interesse em investir pesado na planta de Camaçari, porque você tem oportunidades no México, nos Estados Unidos, né, oportunidades mais rentáveis, né? Mas aí você pergunta assim, por que o polo petroquímico está aí e as empresas ainda se interessam pelo polo petroquímico? Porque é uma planta que ela já foi amortizada, né? Então, apesar de você não ter capacidade de fazer modernização, você tem ainda a possibilidade de oferir lucros, porque é uma planta que ela já foi amortizada, apesar de ser uma planta envelhecida, né, com grandes problemas de ampliação, mas você é uma planta ainda que dá para ter retorno com ela, né? Isso aí falando da indústria química e petroquímica foi a que eu fui pesquisar. Sobre a pergunta de Diego, que é a pergunta sobre interiorização, né? Por que você tem ainda espaços na Bahia subaproveitados, né? Então, basicamente, a minha resposta ela está condicionada à questão logística, né? Então, a Bahia é um estado grande, né? Que é quase do tamanho da França, como eu falei ali, pouco integrado, né? 90% do transporte na Bahia é transporte rodoviário, né? Um transporte que ele é ineficiente sob todas as óticas, né? Porque a mercadoria demora de circular dentro do estado, é um transporte caro, e por questões logísticas, né, você tem áreas que são subaproveitadas, né? Então, qual é o empresário que quer colocar, por exemplo, uma fábrica lá na Chapada, né? Se você tem, por exemplo, dificuldades de mobilidades dentro do próprio estado, né? Então, um dos gargalos, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, ao desenvolvimento da Bahia, é a questão de infraestrutura e logística, né? Então, a Bahia ela precisa resolver esse problema de infraestrutura e logística para tentar interiorizar o desenvolvimento, né? Se você não resolver esse problema, dificilmente você vai conseguir interiorizar o desenvolvimento, né? E aí algumas iniciativas, ao meu ver, ainda tímidas, né, mas que são necessárias, que é a FIOL, né, que vai dar uma mobilidade muito grande aí na questão dos grãos e até na questão da mineração, né? Isso quando tiver o Porto Sul ele tiver em pleno funcionamento junto com a FIOL.
Então, o grande gargalo hoje é a parte de infraestrutura e logística, e isso aí vem impactando os negócios pelo interior afora. A outra pergunta foi de... Só me relembre aí, por favor, Cleiton. A outra pergunta foi a de Valnaíri Correia, foi a da Ford, a de Diego e a de Rafael. Ah, Ford, a Ford. A Ford, basicamente, foi um problema de reestruturação produtiva e organizacional da própria empresa. Né? Então, a empresa está fazendo reestruturação produtiva e ela não achou interessante em permanecer na Bahia. Né? Então, basicamente, foi uma questão interna da própria empresa. Né? Não foi nada relacionado a incentivo fiscal, a programa de financiamento. Não. Foi uma estruturação produtiva que a Ford está fazendo nas plantas do mundo inteiro, que levou essa saída da Ford da Bahia. Beleza. Ô, Nandi, temos mais algumas perguntas aqui, só que não vai dar tempo de a gente abordar todas, o horário já está bastante avançado. Vou selecionar só mais uma. Então, E se aí, quiser, posso responder por e-mail também. Me manda que eu respondo todos por e-mail. tá bem, a gente agradece. Né? Tem mais umas 3 ou 4. Eu vou passar aqui a do Gilson Castro, né, que diz que recentemente foi divulgado o ranking de inovação e a Bahia caiu nesse ranking da sexta colocação para a 13ª, em inserção de mestres e doutores no país. E aí ele pergunta quais são esses desafios, olhando aí para a tecnologia, para a educação, para a inserção de mestres e doutores, e como é que você vê isso aí? Então, tem duas vertentes aí, né? Então, a vertente da qualificação, que é uma realidade, a gente precisa avançar nesse quesito da qualificação, né? Hoje a gente tem o Senai Cimatec, que é um grande centro de formação de engenheiros e de cientistas, né? E a gente precisa de mais Senais Cimatex, né? Ou seja, centros dessa natureza na Bahia, porque quando a gente olha para a pesquisa e desenvolvimento para o P&D na Bahia, a gente vê essa deficiência, né? Sobretudo quando você compara com as outras unidades da federação. Eu não vou nem longe, né? Quando você compara com Paraíba, com Pernambuco, a gente vê que a gente ainda está atrás, né? Mas uma outra questão interessante é dar o acesso a essas pessoas que estão sendo formadas, né? A educação é um ponto importante, mas a educação sem o acesso, né? Então, hoje, a Bahia, você se forma, por exemplo, faz um doutorado em economia, minha área, né? Nossa área, né, Cleiton? Se você não for para a academia, dificilmente você tem uma inserção, né? Então, hoje a gente tem um problema de oportunidades, né? É interessante a economia baiana que você não vê nenhum grande grupo de capital genuinamente baiano, né? Nordeste afora você tem, né? Mas na Bahia, quando você olha, você não tem nenhum grupo, né, que se diz assim, não, esse grupo é baiano, né? De capital baiano. Isso aí me incomoda muito, né? Você vai lá no Aracaju, aqui você tem o Maratá, né? Que é um grupo grande, né? Vizinho nosso, né? Sergipe. E aqui a Bahia você não tem ainda, você não acabou não desenvolvendo essa cultura, né, dos grandes grupos, né? Então você tem um problema de qualificação de um lado, né, que ela é frágil, mas você tem um problema maior que é um problema de acesso, né, de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e no mercado de trabalho formal, né? E a gente sofre muito com isso, né? Então, a meu ver, você precisa corrigir duas coisas. Primeiro, a questão da formação, e aí nessa questão de inovação, a Bahia ela vem patinando.
em que pese aí o evento amanhã vai tratar sobre economia digital, né? Salvador vem atraindo muitas startups, né? Você teve um crescimento significativo nos últimos anos, mas aí você tem também um problema de acesso, né? Uma vez que você se forma, você tira seu título de mestre e doutor, você precisa se inserir em algum mercado, né? E aí a gente tem essa fragilidade exatamente pelo aquilo que eu mostrei, né? A economia é muito concentrada, você se forma lá em Barreiras, você não consegue ficar lá, porque você não tem atividade produtiva compatível com sua formação. Então, a gente precisa, digamos assim, diversificar o que a gente já tem e espraiar, né, a atividade produtiva por toda a Bahia. Valeu, Dandi, muito obrigado pela resposta, pela excelente apresentação. Repito mais outras perguntas aqui, mas demoraria muito para responder. Depois a gente te repassa para você dar os devidos encaminhamentos.